Muito bem, pessoal. Então, aula de número 9. Agora me bateu a dúvida se é a 9 ou se é a 10, mas enfim. Evapotranspiração, a segunda parte aqui, tá? Só permitir aqui o pessoal. É a segunda parte da aula de evapotranspiração, tá certo? Então, nessa aula, nós vamos ver aqui, em especial, esta equação aqui, ó, de Penman-Monet, Montet, tá? Que é uma equação diferente do que a gente viu, uma estratégia de cálculo diferente de evapotranspiração do que a gente viu na semana passada, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse slide. Eu vou passando meio rapidinho, tá? Porque mais à frente ali eu vou ter que dar uma atenção especial, uma atenção maior na resolução do exemplo nosso de hoje, tá? Porque aqui na nossa parte teórica é mais fórmula mesmo, tá bom? A parte de explicação do que é evapotranspiração já foi na aula passada, né? Se tiver dúvida, daí dá uma olhada no vídeo da aula da semana passada que você vai tirar suas dúvidas ou mandar alguma recadinho para mim, tá bom? Tá. Representações simplificadas do fluxo latente intensivo, então vamos para frente. Então, a equação de Penman-Montet é essa daqui, ó. E igual a tudo aquilo dali, tá? E aqui embaixo eu tenho o significado de cada parte daquela equação ali, né? E em metros por segundo é a taxa de evaporação da água, que é o que a gente quer, né? Aqui tem um lambda em megajoule por quilograma, que é o calor latente de vaporização, o delta, enfim, tá tudo aqui, tá? Essa seria a nossa equação número 6, pensando que a gente está continuando a aula da semana passada, né? E a equação aqui, 6.2, seria uma mais uma possibilidade que a gente tem de encontrar aqui esta incógnita da equação principal, tá? Que deixa eu achar aqui o URL, aqui, ó, o URL, né? Tá aqui, tá? Para a gente encontrar essa parte da equação, a gente utiliza, então, essa equaçãozinha de baixo ali, né? Para achar a radiação líquida, tá? Que incide na superfície da Terra e tudo mais, né? Falando de radiação do Sol, né? Bom, aqui também nós temos outras equações, equação 7, 8, 9, 10, 11, que também são variáveis, né, para a gente poder encontrar cada pedacinho daquela equação de evapotranspiração, tá? O que tem de novo aqui seria o R, que é a umidade relativa do ar, PA, que é a pressão atmosférica, e o T, que é a temperatura, tá? Temperatura do ar a 2 metros da superfície, certo? Bom, então aqui, o autor do livro que eu me baseio para fazer os slides, ele faz uma comparação, né, entre o fluxo de evaporação, né, e um circuito elétrico, tá? Então ele compara a diferença de potencial e o déficit de pressão de vapor no ar, tá? Ele vai percorrendo aqui a linha de raciocínio dele, né? Mas eu vou deixar para vocês lerem depois, né? Ou pausarem o vídeo, ou verem depois essa analogia que ele faz, tá? A equação onde o valor de E é convertido por unidade de lâmina diária, é essa equação aqui, onde EA é a lâmina de evapotranspiração, E a taxa de evaporação, e o FC é um fator de conversão de unidades, tá? Então, não vou ficar muito tempo na parte teórica hoje, não, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui também está continuando a falar sobre essa analogia, tá?
Ele chamou que o que tem de novo aqui seria a radiação solar incidente na superfície, como SUP, tá? Mais uma incógnita para a gente ali. O fluxo de calor para o solo, termo G, na equação de Pena-Montet, pode ser considerado nulo, principalmente quando o intervalo de tempo é relativamente grande. E aqui a gente tem, outra vez, a analogia entre o circuito elétrico e o fluxo de evaporação, tá? Aqui, ó, a resistência superficial é RS e a resistência aerodinâmica é RA. São as novidades que a gente tem aqui. Então, a resistência aerodinâmica é inversamente proporcional à altura dos obstáculos enfrentados pelo vento, porque são esses obstáculos que geram a turbulência, também inversamente proporcional à velocidade do vento. Então, aqui nós temos a equação para calcular essa resistência aerodinâmica, né, resistência à evapotranspiração. A gente vai utilizar ela mais para frente ali, tá? Então, aqui nós temos todos os itens que correspondem a ela. Ou seja, a altura que são realizadas as medições da velocidade do vento, a altura que são realizadas as medições da umidade relativa do ar, a resistência aerodinâmica, que é o que a gente quer ali, né? A velocidade do vento, a constante de von Karman, que é sempre 0,41, tá? Lá na frente a gente vai resolver isso aqui, vocês vão ver isso. E a altura média da cobertura vegetal, tá? Altura média. Você pega lá toda a vegetação daquela área em específico e você vê lá, só um mato rasteiro, então 2 metros, por exemplo. Ou então é uma floresta, então são 8 metros, 10 metros, né? Dessa vegetação, tá? Depois a gente vai fazer um exemplo ali. Então, o valor de D na equação é obtido por isso daqui, D igual a 0,67 vezes H. Deixa eu ver. E as estações climatológicas dispõem da velocidade das medidas a 2 metros de altura, medida de velocidade do vento, né? E para converter esses dados à altura referente de 10 metros é utilizada a equação equação 16 aqui, tá? Que é essa daqui, tá? Velocidade do vento a 10 metros de altura, velocidade do vento a 2 metros de altura e assim por diante, tá bom? Resistência superficial é a combinação para um conjunto da vegetação da resistência estomática, lembra dos estômatos, né, das folhas, né? Que por ali sai o vapor de água e, em consequência disso, a evapotranspiração. Tá, vou avançando aqui, tá? Deixa eu só permitir o William aqui. Resistência superficial em boas condições de umidade, com base em lisímetros, né, para fazer essa medição de resistência superficial, né, e a grama utilizada para cálculos de evapotranspiração, referência tem uma resistência superficial de 69 segundos por metro, e aqui ele só está dando algumas referências aqui, tá? Não vou, como falei para vocês, não vou me prender muito nisso não hoje. Vapor de água no ar atmosférico, deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho lá. Tá, só para eu ter uma referência aqui, tá bom? O que vem na frente. Então tá. Então aqui a pressão de saturação aumenta à medida que aumenta a temperatura, tá? Lembra que nós estudamos na aula passada, né? Quanto maior a umidade, maior o calor, né? Então, quanto mais saturado é o ar, a tendência é que ele esteja mais quente, né? Esse comportamento segue a equação 17 aqui, né? Que é essa daqui, onde ES é a pressão de saturação de vapor no ar em quilopascal, tá? E T é a temperatura em graus Celsius da equação. Nós vamos usar ela também hoje. A umidade relativa é a medida que o conteúdo de vapor de água do ar em relação ao conteúdo de vapor de água que teria se estivesse saturado, e na equação aqui a gente também consegue calcular a umidade relativa, tá?
W é a massa de vapor de água, e WS é a massa de vapor por massa de ar no ponto de saturação. Enfim, né? Então, mais uma equação aqui para achar a, a umidade relativa quando o ar está 100% saturado, tá? Mais uma equação para vocês, que para encontrar a, a, a temperatura, né, a partir do vapor de água e também da pressão de saturação. Eu vou passando só, tá? A medição de umidade do ar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante. Equipamentos de medição. Então, aqui nós vamos encontrar a pressão de vapor de água em função da temperatura. Isso daqui são através de experimentos, né? Por isso que é através de bulbo seco e de bulbo úmido. Então, são experimentos que proporcionam achar essa pressão de vapor de água, tá? Também não vou tomar muito tempo nisso, porque eu estou preocupado com um exemplo que a gente vai dar lá na frente, tá? Senão vai ficar muito longa a aula. A constante psicométrica não é realmente constante, por varia com a temperatura e com a pressão atmosférica, de acordo com a equação 21. Então, aqui, a partir da pressão atmosférica e do calor específico do ar, a gente consegue encontrar essa constante aí, psicométrica, com um detalhe aqui, ó, que o CP, tá, que é o calor específico do ar em unidades, então ele tem sempre esse mesmo valor aqui, tá? 1,013 vezes 10 a menos 3. Então já é uma constante ali nas equações quando apareceu o CP, no caso de evapotranspiração, tá? Calor latente de vaporização, que é esse lambda aqui, né? Em função da temperatura, tá? Já tem ali as constantes, já foi pré-definido os valores ali para a gente não se confundir e não precisar calcular passo a passo, né? Também a radiação, a gente consegue encontrar esse DR aqui, né? Que podemos encontrar em função. Isso daqui é importante eu falar para vocês, tá? Até vou falar com mais calma isso aqui. Então, em função da alteração sazonal, da distância entre a Terra e o Sol, a radiação solar no topo da atmosfera, tá? Lá em cima, passa por variações relativas que podem ser estimadas por um coeficiente denominado fator de excentricidade, o DR, que é essa equação aqui, tá? Então, esse DR aqui seria esse fator de excentricidade, da onde a radiação do Sol ela está incidindo ali a partir da atmosfera, né? Pode ser a partir dessa equação. Mas o que eu quero dizer para vocês nem é tanto isso. Mas aqui, ó, esse J aqui, ó, tá? É o dia do ano a contar de 1º de janeiro. Então vamos supor que eu quero encontrar lá uma evapotranspiração e a minha a data que eu quero, vamos supor, é dia 2 de fevereiro, tá? Então você vai ter que contar lá, ó, desde 1º de janeiro até 31 de janeiro, são 31 dias. Aí eu somo mais 2, então o meu J ali ele vai valer 32, tá? 32 não, 33, né? 31 de janeiro mais 2 de fevereiro, 33, certo? Então, lá no dia 31 de dezembro, por exemplo, né? O meu J vale 365, tá bom? Então vamos supor lá que foi no dia 5 de janeiro. Então o meu J vale 5. Se foi lá no dia 3 de agosto, então você vai ter que contar quantos dias deu do 1º de janeiro até 3 de agosto, tá? Para você poder substituir aquele J ali por esse número, tá bom? E ele é chamado de dia juliano,
esse dia ali, tá? Que você tem que calcular ali quantos dias passaram do dia 1º de janeiro até a data de referência que você está querendo medir essa evapotranspiração, tá? Bom, a radiação efetivamente recebida no topo da atmosfera da Terra deve ser estimada por... Então está aqui, né? SCTE é a constante solar, que é fixa, 1367, e DR é o fator de excentricidade que a gente acabou de falar ali atrás, né? O ângulo dos raios solares também é encontrado por essa equação aqui, em radianos, tá? A gente vai ver ali no exemplo que você vai ter que calcular tudo em radiano. Duração do período diurno de um determinado local. Então, pessoal, tudo vai depender da onde você está na superfície, né? Qual é a referência da superfície que você vai fazer essa medição de evapotranspiração a partir da latitude, tá? Então, você tem que ter o número de latitude ali, né? Lembram que aqui na região de Curitiba, né, é mais ou menos 25, tá? 25 S, né? 25 sul, certo? Então, se você não souber a latitude, o próprio Google ele fornece a latitude. Se você clicar com o botão direito em cima do local ali, ele já mostra ali latitude e longitude, tá? Então tá aqui, ó. A declinação solar é essa daqui. N é a hora de duração do período diurno, ômega S em radianos é o ângulo do nascer do Sol, e assim por diante, tá? E para calcular esse ômega S, você vai ter que calcular em arco de cosseno e a tangente desses dois valores, sendo que um deles é a latitude, né? Que é esse primeiro aqui, menos tangente da latitude. Só um pouquinho lá. E esse segundo valor aqui, ó, de tangente, é a declinação solar dada pela equação 25 lá atrás, tá? Bom, também tem o SD, que é a energia solar recebida na superfície da Terra ao longo de um dia, tá? E é medida em joule por metro quadrado por dia. E também toda aquela sequência da equação ali, são todos os valores que eu já falei para vocês, mas que a gente vai ter que calcular mais à frente ali, tá? E a radiação, SUP, da atmosfera também com essa equaçãozinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Um detalhe importante é que o AS e o ABS, eles, quando a gente não tem referência, eu coloco aqui, ó, 0,25 e 0,50, por padronização já, tá? Os demais valores estão ali, depois vocês dão uma olhadinha ali para pegar cada um deles, tá? E também a gente vai fazer um exercício junto aqui. A radiação solar incidente na superfície, SABS, com essa equação, não vou perder muito tempo aqui, a radiação líquida de ondas longas a partir da superfície terrestre, e aqui agora a gente está tendo só equação, só vai ter equação até o exercício, tá? A emissividade da superfície, esse daqui, o fator de correção da radiação de ondas longas, tá? Tudo falando de radiação solar, tá? Perceba que tudo está falando de radiação. São itens que você vai precisar para ir calculando um após o outro aqui, tá? Radiação líquida disponível na superfície, tá aqui. E agora nós vamos para o exemplo. Então, o exemplo é o seguinte. Utilizando a equação de Penman-Montet, para calcular a evaporação diária em milímetros por dia, ou em milímetros, né? De uma floresta na região sul do Rio Grande do Sul. Então, ele já deu a latitude aqui de 32S, que é lá na região sul do Rio Grande do Sul. No dia 15 de janeiro.
Então, por que ele deu esse dia 15 de janeiro? Lembram lá do Juliano? Né? Então, o meu J, ele vai ser 15. Né? Considere que nesse dia houve 6 horas de sol. São todos valores importantes aqui. Que o fluxo de calor para o solo foi desprezível. Utilize os valores das variáveis dadas na tabela que segue. Essa tabela aqui, ó, ela vai nos dar os valores que eu vou precisar ali para calcular a evapotranspiração lá no final do exercício, né? Então, olha aqui, ó, a altura da vegetação, 8 metros. Só um pouquinho, o Orlando está querendo entrar aqui. A velocidade do vento, 1 metro por segundo. A altura que é feita a medição do vento, em 10 metros. A resistência à superfície da vegetação, 60 segundos por metro. Pressão atmosférica, olha aqui, ó, 1000 HPA, tá? Depois eu vou ter que transformar esse HPA em KPA, né? O albedo, 0,13. A umidade relativa do ar, 80%. E a temperatura do ar é de 25 graus Celsius. Então, vamos lá. Começar a solução dessa equação, desse exercício aqui. Ele é bem extenso, tá? Então, primeira coisa, eu vou, para calcular a evapotranspiração, pela equação de Feynman-Montet, é a estimativa da energia disponível pela evapotranspiração. Nesse caso, em que não existem dados medidos de radiação solar, a estimativa solar da energia disponível será baseada nos dados de insolação. Então, tá aqui, ó. Dia 15 de janeiro é o Juliano J15, né? Então, o número máximo de horas nesse dia depende da latitude do local e da declinação do Sol em um dia, nesse dia considerado aqui, dia 15 de janeiro. Utilizando as equações estudadas, temos. Perceba que a equação da declinação solar supõe o cálculo do seno é feito com ângulos dados em radianos. Se você não colocar a calculadora em radianos, não vai dar certo aí, vai dar errado, tá? Então, para calcular essa estimativa de energia, então nós vamos lá. Isso aqui acho que é alfa, né? Aqui está a equação, ela vai até aqui a equação, né? Então aqui eu já coloco os valores. Eu tenho 0,4093 é constante, e eu tenho seno, calculando em radianos, de 2 vezes π vezes 365, vezes o 15, que é o Juliano, menos 1,405. Então, eu encontrei aqui um valor de menos, né? Menos 0,373. Tá? Beleza, então já tem o primeiro valor. Eu aconselho vocês aí colocando os valores ali com caneta, né? No cantinho ali para poder não se perder depois, tá? Portanto, a declinação solar é de menos 373 radianos, tá? Beleza. Se eu for converter esses radianos aí em graus, então eu encontraria menos 21,37 graus, para saber a inclinação do Sol com relação a esse ponto, né, de latitude. Ah, professor, não sei como é que faz. Já coloquei aqui para vocês como é que a gente faz isso daí, tá? Você pega o valor, multiplica por 180, divide pelo π, você tem o valor em graus ali dessa declinação solar, tá? Deixa eu tirar essa luz, está dando calor. Então, com a declinação solar e com a informação de latitude, podemos calcular agora o ângulo do Sol ao nascer, no nascer do Sol, né? No local desejado. Então, aqui seria esse ômega, né? S é o valor que é a equação que a gente vai utilizar para isso. Com um detalhe, arco cosseno vezes menos tangente da latitude
vezes a tangente da declinação solar. Tudo isso a gente já tem. Beleza, mas e, professor, como é que eu faço isso na calculadora? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó. Na calculadora, para você fazer isso aí, para você fazer o arco cosseno, é só você apertar o Shift, acho que até, não sei se eu coloquei ali, acho que não. Shift e o cosseno aqui, que ele vai fazer o cosseno a -1, que é o arco do cosseno, né? Lembrando que calculadora em radianos, tá? Como é que eu coloco a calculadora em radianos? Então, você vai pegar aqui se for igual à minha calculadora, você vai pegar aqui na teclinha Mode, que é modo, deixa eu mostrar aqui aqui, ó, no modo, vou apertar aqui o modo, ó, aparece ali, não estou enxergando ali o que está aparecendo, mas, ó, 1, 2, 3, comp, SD, reg. Daí você aperta mais uma vez o mode e ele vai ali, ó, né? Onde tem tag, rad, gra, tá? Felizmente eu não tô com a minha, ficou meio longe aqui, tá? Não vou conseguir fazer diferente disso, tá? Você vai apertar o 2, que é o radiano aqui, ó. Número 2, pronto. Se você perceber ali, ó, ele mudou de um D para um R. Ali em cima, bem em cima aqui, tem um Dzinho ali, tá? Vazado. Então, o que estava em D de degrees, que é graus, né? Ele mudou para R de radianos, tá? Agora você consegue calcular. Você pode fazer, acho que a forma mais fácil de fazer, né? Seria eu calcular primeiro o que está entre parênteses, né? Seria ali, ó, por exemplo, menos tangente, estou apertando aqui, ó, menos tangente estou fazendo essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, daqui até aqui, menos tangente de 32 vezes tangente de menos 0,373, tá? Vou colocar aqui, ó, igual 0,25 alguma coisa ali, tá? Agora eu faço o arco do cosseno disso daí. Então eu aperto vezes, né? Shift, cosseno, fica assim. Depois, se vocês quiserem acompanhar lá. Igual. Deu erro aqui. Acho que eu apertei alguma coisa errada. Deixa eu ver de novo aqui. Ele está em radianos, tá? Menos tangente de 32 vezes tangente de menos 0,373. Igual. Tá. Cosseno a -1. Aí. Não precisa apertar vezes, não. É só cosseno a -1 lá, tá? Acho que eu apertei vezes, né? Daí vai dar bem certinho, ó. 1,309, e daí continua, eu usei 3 casos depois da vírgula ali, tá? Beleza, fechamos esse valor da declinação solar. Porque eu vou precisar dela para encontrar o número máximo de horas de sol nesse local lá, né? No caso, no sul do Rio Grande do Sul. Então, N igual a 24 dividido por π vezes o ômega S, né? Então, 24 dividido por π vezes o que eu acabei de encontrar ali, né? 1,309. Fazendo isso daqui, eu encontrei 10 horas, que é o tempo máximo de horas de sol nesse dia lá, tá? Radiação solar. Então, aqui só mais algumas equações. Deixa eu ver, eu já vou até pular isso aqui, vou direto para a equação aqui, ó. A radiação incidente, desprezando o efeito da atmosfera terrestre, pode ser calculado pela equação 28, né? A equação que está lá atrás. Então, eu não vou fazer tudo isso daqui porque vai demorar muito, tá? Então, bom, apesar que aqui eu só estou mostrando a equação novamente, né? Então, vamos direto lá para valendo aqui na equação. Então, considerando o dia 15 de janeiro, o coeficiente de excentricidade
que é o DR. Lembra do coeficiente de excentricidade DR que a gente viu lá atrás? Então, agora ele vai aparecer aqui, vou precisar dele. Porque a partir do juliano aqui, 15, né? Eu utilizo os valores que eu já tenho ali, lembrando que é tudo em radiano aqui, tá, pessoal? 1 mais 0,033 vezes cosseno de 2 vezes π dividido por 365 vezes 15, encontrei aqui 1,0319, beleza? Quando vocês forem fazer lá os exercícios, né, deixa do jeito que, com quantas casas eu coloquei ali, que vai facilitar para vocês, tá bom? Se eu deixei com 3, deixa com 3, se eu deixei com 2, deixa com 2, se eu deixei com 4, deixa com 4 casas, tá? Senão vai dar uma diferencinha daqui e ali, no final ele vai fazer diferençona daí, né? Então, a radiação que atingiria a superfície, né, seria esse SD, que é aquela equação zona que a gente acabou de ver lá atrás, né? Onde eu vou precisar do DR, do ômega S, né? Da latitude, enfim, vou precisar de toda essa turma ali, né? Lembrando, calculando tudo em radianos. Então, o SD é igual. Daí eu jogo todos os valores que eu tenho lá. Então, por exemplo, DR, quanto que eu achei de DR? Está aqui, ó, 1,0319. Está aqui o DR. Beleza. WS, quanto que eu tinha que achado no WS? Está aqui, ó, 1,309. Está aqui, ó, 1,309. Seno de 32, porque é a latitude, né? Lá. Quanto que eu achei? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Menos 0,373. Então, peraí. E menos 0,373. E assim eu vou preenchendo a minha equação, né? Lembrando que o CTE é uma constante, né? Que eu falei lá atrás. Não muda nunca, tá aqui. 1.367. E aí, eu encontrei esse valor de SD aqui, que é a radiação, né? Que atingiria a superfície, a radiação que chega até a superfície, de 14,69 megajoule por metro quadrado por dia, tá? Bom, e agora a radiação que atinge a superfície, considerando o efeito da atmosfera. Vai dar um pouquinho menos, né? Então, esse S sup, que é de superfície, né? AS mais BS, lembra que eu falei que se eu não tenho referência, eu coloco 0,25 e 0,5, né? O N, eu encontro aqui, ó, que é o número de dias, melhor, número de horas, né? 6 horas, e o N maiúsculo, 10 horas de incidência de sol, tá? Então tá aqui, ó. Ó, 6 horas, 10 horas, tá? Então, vezes o SD que eu achei ali atrás, de 14,69, eu encontrei 8,08 megajoule por metro quadrado por dia. Bom, agora eu vou encontrar radiação líquida de ondas curtas. Então, para eu encontrar essa radiação, eu vou multiplicar lá a minha radiação que chega até a superfície de 8,08 vezes 1 menos o albedo, que deu lá no começo do exercício aqui, ó. Esse albedo aqui, ó. 0,13. E o que é esse albedo? É a luz que chega até a superfície e é refletida, tá? Então, eu encontrei aqui de radiação líquida 7,03 megajoule por metro quadrado por dia.
Ou seja, 13% dessa energia que chega até a superfície é refletida, porque o albedo é 0,13, né? Ou seja, 13% de reflexão da luz que chega. Tá, daí aqui vamos usar a equação 31, porque eu preciso achar a emissividade da superfície, que é esta equação aqui, que eu vou encontrar mais na frente, porque eu preciso encontrar esse ED, que é a pressão parcial de vapor de água no ar. Aqui, ó. Pressão parcial de vapor de água no ar. Então, a partir do momento que eu encontro o ED, eu posso calcular a emissividade, né? Então, para isso, eu vou utilizar aqui duas equações. Esta equação aqui, e eu vou pegar esse ES aqui, ó, que eu não tenho, e vou misturar a equação lá de trás e vou jogar ele direto aqui, ó. Porque o ES eu tenho lá atrás, quer ver, ó? Ver se eu acho aqui para vocês. Só um pouquinho lá, vamos ver. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Essa equação zona aqui, ó, da pressão de saturação, eu joguei lá direto na outra equação e misturei as duas, tá? Beleza. Agora é só substituir os valores, né? O que eu preciso achar aqui, ó? A umidade relativa, né? E a temperatura. Ah, onde que eu acho isso? Umidade relativa e temperatura. O exercício deu, né? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu apagar aqui, que tá muito bagunçado aqui, né? Beleza. Então, aqui, ó, temperatura, 25, e a umidade relativa do ar de 80%. Viu? Como se tiver rabiscado, a gente não acha, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, 80% de umidade e 25 graus de temperatura. Então, eu encontrei aqui, ó, a pressão parcial de vapor de água como sendo 2,53 kPa. Agora, eu posso encontrar a emissividade. Aqui, que é só eu substituir o ED que eu acabei de encontrar na raiz, né? Eu encontrei a emissividade de 0,117. Beleza. Agora, eu coloquei aqui em cima uns valores que eu vou precisar para não esquecer, né? Porque eu preciso fazer o fator de correção da radiação de ondas longas. Para isso, é essa equaçãozinha aqui do F, né? Onde eu tenho que colocar o número de horas de sol e o número de horas máximas de radiação que eu encontrei ali atrás, né? Então, o F, que seria o fator de correção, é de 0,64. Beleza. Por que eu vou precisar esse F aqui? Para eu encontrar a energia de ondas longas emitida pela superfície, que é o RNL. Então, eu tenho aqui ó, o F, a emissividade, né? Todos eles. E esse tal aqui, ó, é uma constante, tá? Que vale 4,903 vezes 10 a menos 3. É só jogar ali os valores, né? Temperatura aqui é de 25. Encontrei aqui a energia de ondas longas como sendo 2,91 megajoule por metro quadrado por dia. Beleza. Agora, eu acho a energia líquida. Eu vou precisar de todos esses valores mais para frente, por isso que eu estou calculando. Ou eu preciso de um para calcular o outro, ou eu guardo, reservo todos esses valores, porque eu vou usar eles lá na frente, tá? A energia líquida da superfície, o RL. Então, eu tenho o RNC menos o RNL, que o RNC 7,03
e o RNL 2,91, que eu já achei todos eles aqui, ó, 2,91 aqui, ó, 2,91 e o R aqui, ó, 7,03, tá? Só diminuir um pelo outro. Diminuindo um pelo outro, eu encontrei 4,12 megajoule por metro quadrado por dia. Agora, eu vou converter esses 4,12 megajoule em watts por metro quadrado, tá? Então, para converter, eu faço da seguinte forma. 10 a sexta, dividido por 24 vezes 3.600, vezes o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Pronto. São 33,63 watts por metro quadrado. Bom, então, agora, passando para a pressão parcial do vapor de água no ar. Então, eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, né? O ES é a pressão de saturação do vapor, de vapor de água no ar. Então, eu preciso só da temperatura aqui para eu poder, que é a temperatura de 25 graus, para eu encontrar essa pressão de saturação, né? Que é 3,17 kPa. Beleza. Reserva os valores aí. Então, enquanto a pressão real do vapor de água no ar, na condição de umidade relativa, é de 80%, que já foi calculada antes, é de 2,53 kPa, portanto, o déficit de pressão em relação à saturação é de 3,17 menos 2,53 é igual a 0,64 kPa. Então, a massa específica do ar, que é o ρA, né? E aqui agora, o exercício me deu essa pressão atmosférica como sendo 1000 HPa. Esse 1000 HPa é a mesma coisa de 100 kPa, tá? Que é a pressão atmosférica mesmo, né? Então, é só substituir aqui o PA e a temperatura, que eu tenho a massa específica do ar como sendo essa daqui, ó, 1,162 quilogramas por metro cúbico. Beleza. O calor específico úmido, ele é um valor constante, né, o CP. Eu tenho aqui um ES 317 e a temperatura de 25. Então, para eu achar esse delta aqui, ó, eu utilizo uma daquelas equações, né, para encontrar o delta, que eu vou precisar também depois, e eu substituo na equação aqui, ó, o ES e a temperatura. Então, eu encontrei um delta de 0,189 kPa por grau Celsius, que seria a taxa de variação de pressão de saturação do vapor. Tá. Agora, o calor latente de vaporização da água. Você viu que é bem extenso o problema aí, né? Opa. Aqui. Então, considerando também 25 graus de temperatura, só substituir a temperatura, e eu encontrei esse calor latente, 2,442 megajoule por quilograma. Beleza? Também reserva o valor. E agora a constante psicrométrica, também com a pressão atmosférica de 100 kPa, e o lambda de 2,442 que eu acabei de encontrar, e acho essa constante psicrométrica de 0,0667. Lembrando que o próprio autor diz que essa pressão, ela aproximadamente é de 0,066, tá? Então, bateu ali, né? 0,667, bateu. Bom, agora eu preciso encontrar a resistência aerodinâmica. Já estamos partindo quase para o finalzinho do problema, tá? Para achar a evapotranspiração, que é a nossa... Você viu quantas constantes que eu tenho, quantas variáveis, né, que eu tenho para encontrar a evapotranspiração, quanto de água que está evaporando, né? Então, aqui eu tenho a resistência aerodinâmica, o RA, né? É igual a tudo isso daqui. Lembrando que
o K, ele é uma constante, 0,41. Eu vou precisar aqui da altura, e eu coloquei aqui a tabelinha de novo para a gente acompanhar. O ZU é a altura que são realizadas as medições. O H é a altura da vegetação. Então está aqui a altura da vegetação e a altura que são realizadas as medições, de 10 metros. Aqui também é o H. E se repete ali na frente. Então eu encontrei uma resistência aerodinâmica de 35,55 segundos por metro. Tá. Então já estou utilizando todos os valores da tabela. Agora, eu cheguei na evapotranspiração. Só que primeiro, eu vou utilizar essa equação geral aqui da evapotranspiração e já a gente vai encontrar a evapotranspiração efetiva ali mesmo, né? Em milímetros, que é o que o exercício pediu. Então, lembra de todos aqueles valores que nós encontramos? Ó, eu coloquei eles aqui, ó. Porque eu vou precisar de todos eles aqui, ó. O delta, o RL, o ρA, o CP, o ES, o ED, o RA, estão todos aqui, ó. Então, eu vou substituir todos esses valores, né? E eu vou encontrar aqui uma evapotranspiração no final, aqui, ó, substituindo todos os valores, de 74,26 watts por metro quadrado. Tá? Olha aqui, ó, portanto, o fluxo de calor latente o fluxo de calor latente consome 45% da energia disponível, que é só eu dividir lá 33,63 por 74,26, que é o que eu acabei de encontrar aqui agora. Tá? Aí você encontra 0,45 mais alguma coisa. E encerrando o exercício, como eu encontrei um valor de 33,63 watts por metro quadrado de energia total, né, que corresponde a mais ou menos 2,91 megajoule por metro quadrado, tá? Fazendo a conversão de uma coisa para outra, né? Considerando a massa específica da água como sendo 1.000 kg por metro cúbico, o calor latente de vaporização calculado lá atrás de 2,442 megajoule por quilograma. Então, agora, eu consigo encontrar a minha evapotranspiração mesmo, né? Esse fluxo de energia corresponde a um fluxo de água, que agora nós chegamos no que nós queremos. Falamos de energia solar e não sei o que, radiação líquida e não sei o que mais. Falamos de um monte de coisa. Agora nós chegamos na evapotranspiração, que é a água que está subindo, né? Então, 2,91 vezes 1 dividido por 1.000, que é a massa específica da água, vezes 2,442, que é o calor latente de vaporização, né? Então, eu encontrei aqui, ó, um valor de evapotranspiração de 1,19 vezes 10 a menos 3 metros por dia. Isso corresponde a 1,19 milímetros por dia de água evaporando, tá? Ou seja, eu posso dizer que a evapotranspiração dessa floresta, nesse dia, foi de 1,19 milímetros de água, tá? Pouco mais de 1 milímetro de água por metro, tá? Que evaporou nesse dia. Lembro que os milímetros é por metro quadrado, né? Então, uma lâmina de água de 1,19 milímetros por metro quadrado que está evaporando com essa temperatura, com essa radiação, com tudo isso daí, por dia.
Beleza, pessoal?